pessoal, vamos começar a nossa aula de Economia Brasileira Teórica, o nosso curso teórico de 10 horas. Para quem não me segue nas redes sociais, segue lá no @Prof. Amanda Aires, tudo junto e tudo bem coladinho. O que é que nós vamos fazer nessas nossas 2 primeiras horas? Nós vamos trabalhar aqui dentro da nossa estrutura de curso, nós vamos trabalhar aqui o Brasil café, que seria, na verdade, aqui o Brasil agroexportador. Então, tá aqui. Vamos analisar esse nosso Brasil agroexportador e, em seguida, isso vai ser na nossa hora 1 e na nossa hora 2, vamos falar aqui sobre o Brasil indústria. Vamos ver aqui quais são as características desse nosso Brasil no processo industrial aqui. E aí aqui nós vamos trabalhar muito a lógica da crise da lógica do Brasil ali pré-indústria, né? De 1900, chegando a 1929, com destaque para o processo da Revolução de 1930. Então, é isso que nós vamos ter nessa nossa estrutura de 2 horas, tá? Depois, nós vamos ver o Brasil indústria mesmo, é o processo de industrialização brasileira. Esse processo aqui virá pelo processo de industrialização por substituição de importações. A gente vai trabalhar as características desse processo e, em seguida, nós vamos fechar aqui com o plano de metas, o plano de Juscelino Kubitschek, 1956-1961, tá? Então, é isso que nós vamos ter aqui quando nós formos analisar a nossa aula 3 e vamos mergulhar no regime militar. Curso enxuto, curso de 10 horas, que não vai entrar aqui em muitos detalhes, mas naquilo que é mais essencial. Depois, vamos analisar o governo Sarney e o governo Collor, governos que foram responsáveis pela a saga que nós chamamos dos planos heterodoxos. Então, tá aqui. A gente vai falar sobre esses planos heterodoxos, o plano real, e aí é 1 hora só para plano real, porque é um momento bem importante na nossa economia. Governo Lula e governo Dilma, e aí aqui no governo Lula eu já puxo um elemento da nossa análise de economia internacional, que é a crise bancária de 2008. Então, eu trago aqui para gente essa análise da crise de 2008 e aí mergulhamos em economia aberta, falando sobre a lógica de regimes cambiais, então tá aqui, e as políticas econômicas que envolvidas na economia aberta, as teorias do comércio internacional, chamadas de teorias clássicas, e as teorias neoclássicas, e finalmente as instituições internacionais. E com isso nós vamos ter, assim, com esses pontos, nós vamos ter a nossa visão geral aqui de economia brasileira e também de economia internacional. E como é que nós vamos começar? Eu vou começar com vocês com a tela branca. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer em economia brasileira. Economia brasileira, para mim, é feito contar fofoca. Os alunos falam que eu dou aula de economia brasileira contando fofoca.
E aí, ao invés de eu ter slides super cheios de informação, eu quero que você visualize comigo a história. O que a gente vai fazer em economia brasileira é contar a história do nosso país. E aí, vamos contar essa fofoca, começando a partir de 1530. Amanda, 1530? Sim, só para reforçar que nós vamos viver de 1530 até 1930. Nós vamos passar 400 anos em cima de um Brasil que vai ser agroexportador. Um Brasil que vai ter vários ciclos econômicos, vários ciclos agrícolas. Então, é isso que nós vamos ter, esses ciclos agrícolas no Brasil. E aí, o que é que vai acontecer nesse momento aqui? Eu vou ter 3 grandes ciclos de exportação. O ciclo, arrumar isso aqui. O ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e, finalmente, o ciclo do café. Dentre esses 3 ciclos, o mais importante é esse ciclo aqui, o ciclo do café. Por que esse é o ciclo mais importante? Porque foi durante o ciclo do café que prevaleceu de 1750 até 1930, que nós vamos observar 2 pontos essenciais. Foi por conta do ciclo do café que nós inserimos ou trouxemos para o Brasil o nosso trabalho assalariado. Sim, foi durante o café que nós tivemos o fim da escravidão. E isso é mais do que um marco social. Isso é um marco econômico. O fim da escravidão é um extremamente relevante marco econômico. Então, o que a gente vai ter? Esse trabalho assalariado surgindo, sim, e além da vinda do trabalho assalariado, nós vamos ter também a vinda da industrialização. Então, o que é que eu vou querer? Por que a gente vai explorar tão mais o café? Porque o café vai ser a ponte entre o que nós éramos, um país agroexportador, para o que nós somos, um país urbano e um país também industrializado. Então, por isso esse foco específico no café. E aí, sem muitas delongas, vamos entender o que foi esse ciclo do café. Só para que a gente feche aqui o raciocínio, o ciclo do açúcar foi de 1530 até 1650, aproximadamente. O ciclo do ouro, 1650 até 1750, tá? Mas vamos lá entender aqui esse nosso ciclo do café. E eu quero dividir esse ciclo do café, deixa eu botar inclusive tem em outra página, eu quero dividir com vocês esse que vai ser o ciclo do café em duas fases. Uma primeira fase que vai de 1750 até 1888, e essa fase, e aí por que 1888? Porque é ali que eu finalizo, eu encerro a nossa produção, o nosso Brasil escravocrata. Então, o Brasil deixa de ser escravocrata em 1888. Então, esse é o ponto essencial. Então, tá aqui essa nossa
análise. E aí, o que é que nós vamos ter? Até aqui, o que é que existia no Brasil? O que é que nós tínhamos nesse Brasil? O Brasil aqui, ele tinha como característica ser um país agroexportador. E esse país agroexportador tinha uma mão de obra escrava. E aí, qual é a característica agora econômica de saber que eu tinha uma mão de obra escrava? A característica econômica de se ter essa mão de obra escrava era que se eu tenho mão de obra escrava, o meu trabalhador, ele era posse do cafeicultor. O meu escravo era posse do cafeicultor, como ele foi posse dos produtores de ouro, como ele foi posse dos senhores de engenho lá atrás. E se eu tenho um trabalhador que ele é posse de uma outra pessoa, se esse meu trabalhador ele vai ser posse do cafeicultor, não tem massa salarial. Então, uma característica que acontecia aqui no Brasil era que por conta da mão de obra escrava, que é uma característica sociológica nossa, eu tinha um efeito na economia. Eu tinha uma ausência de massa salarial. E se eu tenho uma ausência de massa salarial, o que é que vai acontecer aqui? Essa ausência de massa salarial vai fazer com que eu tenha uma ausência de mercado consumidor. Além disso, vale a pena reforçar que nesse período aqui, 1750 até 1888, o Brasil saiu de colônia e esse Brasil virou império. Então, até aqui eu tenho o Brasil colônia e eu tenho um Brasil império, né? Então, era essa a estrutura que nós tínhamos de Brasil nesse momento aqui. Era essa a lógica que nós tínhamos aqui de Brasil nesse momento, tá? E aí, vamos continuar aqui dentro dessa nossa estrutura. O que é que nós vamos ter dentro dessa estrutura? Que a partir de 1888, nós temos um grande marco dentro da história brasileira. O Brasil aboliu a escravidão. E quais eram os efeitos dessa abolição da escravidão? Não eram só os efeitos sociológicos e importantes, é que existia agora um efeito, que eu vou dizer que é um efeito econômico. Com o fim da escravidão, em 1888, eu tenho um efeito econômico e eu tenho um efeito político. Efeito econômico, o surgimento de um mercado de trabalho. Eu tenho um mercado de trabalho. Agora o meu trabalhador não é mais posse do meu cafeicultor. Então eu tenho a instituição de um mercado de trabalho. Com a instituição de mercado de trabalho, eu tenho a instituição de uma massa salarial. E quando eu tenho um salário circulando na economia, eu tenho o terceiro elemento, o surgimento de um mercado consumidor. Então, eu vou estruturar isso aqui para vocês. Então, tem o surgimento de mercado consumidor. E qual a consequência política? Diante de um mercado de trabalho, não fazia mais sentido eu ter um Brasil império. Nós, em 1889, em 15 de novembro de 1889, instituímos a República. E isso vai ter um fato importante para vocês. Então, bora aqui organizar. Eu tenho um ciclo do café anterior, 1750, 1888, e eu tenho um ciclo do café posterior, que vai de 1888,
tá 88, 89. Até 1930. E o que é que aconteceu nesse período aqui? Eu vou continuar sendo um país agroexportador? Sim. Não muda essa lógica. Eu continuo sendo aqui um país agroexportador. Então, eu continuo aqui sendo esse país agroexportador, mas agora com mão de obra assalariada. A minha mão de obra, ela era assalariada. Quem era essa mão de obra? Nós já conhecemos isso de quando estudamos economia e quando estudamos história do Brasil. Essa mão de obra aqui era a mão de obra imigrante. Com destaque aqui para a mão de obra italiana. Os italianos vieram para o Brasil para fazer a colheita do café. E com a vinda dos italianos, eu tenho agora o surgimento aqui de massa salarial. Então, eu começo a ter massa salarial nesse país. E com o surgimento dessa massa salarial, eu tenho renda circulando dentro dessa economia. Qual é o desdobramento? Se eu tenho renda circulando nessa economia, eu tenho salários, eu tenho ali um mercado consumidor que passa a ganhar corpo. Se antes eu só tinha o consumo dos senhores dos cafezais, agora eu passo a ter trabalhadores que querem consumir. E isso vai ser um elemento importante que nós vamos desdobrar daqui a um pouquinho. Vamos organizar aqui ainda. Essa massa salarial vai desdobrar ali com a presença de um mercado consumidor. Eu tenho o surgimento desse nosso mercado consumidor, tá? Então, é isso que nós vamos entregar a partir de 1930. A partir de 1869. Só que aqui tem um ponto. Pensa o seguinte. Pensa que antes eu tinha um Brasil que não tinha trabalhadores. Não tem trabalhador. O Brasil era um fazendão. Que eu não tenho massa salarial. E eu passo a ter trabalhadores que pedem salário. Só que eu não tinha moeda o suficiente. Foi aí que o ministro da Fazenda do governo de Deodoro da Fonseca, não precisa decorar os nomes, tá? De Deodoro da Fonseca, o senhor Rui Barbosa fez. Precisamos aqui resolver dois problemas na economia brasileira. Primeiro, precisamos ter mais dinheiro para que nós possamos ter mais, para que nós possamos circular os pagamentos dos trabalhadores. E segundo, o Brasil não precisa mais ser agroexportador. O Brasil agora é república. E se o Brasil é república, o Brasil pode ser um país industrial. Lembra, a industrialização já tinha acontecido na Europa a partir de 1750, com a Revolução Industrial. Então ele dizia, não, eu não quero mais ser um país agrícola, eu quero ser um país industrial. E aí o que foi que aconteceu? O Rui Barbosa fez uma política chamada de política do encilhamento. Logo ali no início da República, em 1890, e o que era essa política do encilhamento? Essa política vinha para resolver duas circunstâncias. Eu tinha massa salarial, eu tinha um mercado consumidor e o Rui Barbosa pensava, se eu tenho um mercado consumidor, eu agora tenho um espaço para trazer para o Brasil tá feia a letra, né? Uma indústria. Então, o Rui Barbosa já estava ali pensando em trazer aquela indústria.
E ele fez, eu preciso colocar mais dinheiro em circulação para circular os salários e para também financiar, dar crédito para essa indústria. E foi aí que nós estruturamos o encilhamento. Característica desse nosso encilhamento aqui é que o encilhamento, ele queria ali aumentar o volume de moeda, ele queria aumentar esse nosso volume de moeda e queria fazer isso porque o Rui Barbosa, ele tinha uma lógica papelista. E aí a gente vai abrir aqui a diferença entre os papelistas e os metalistas. Papelistas diziam que a moeda ela deveria ser fiduciária. E o que é essa moeda fiduciária, Amanda? É uma moeda que não está associada a um lastro. Eu não estou vinculando a minha oferta de moeda a um determinado volume de metal, por exemplo. A nossa moeda atualmente hoje e as moedas do mundo são todas fiduciárias. Eu não tenho um lastro monetário ou um lastro em metais preciosos que me façam dizer eu só vou ofertar tantos reais porque eu tenho aqui tantos... eu só vou ofertar tantos reais porque eu tenho aqui tanto em metal precioso. Não, a nossa moeda é fiduciária. E essa é uma lógica papelista. O que diz a lógica metalista? A lógica metalista nos diz que nós vamos ofertar moeda sim, mas essa nossa moeda, ela está associada a um lastro. Eu tenho um lastro para emitir essa moeda. Eu só vou emitir essa moeda de acordo, por exemplo, com a quantidade de ouro que eu tenho dentro dessa economia. Então, quando o ministro Rui Barbosa disse vamos aumentar o volume de moeda para que eu consiga fazer frente a esse aumento de massa salarial e para que eu gere crédito para a indústria, ele estava adotando a sua lógica metalista. Ele aumentava o volume de moeda porque ele entendia que a moeda ela tinha um cunho fiduciário. A moeda ela tinha como característica ter uma lógica fiduciária. O que aconteceu com a política do encilhamento de Rui Barbosa? Não deu certo. Não deu certo porque houve um aumento muito expressivo da oferta de moeda. Primeiro porque eu tenho mais massa salarial, mas o mais importante foi que muitas empresas viram ali a política do governo e muitas pessoas começaram a abrir empresas fantasmas para poder tomar crédito. O que aconteceu foi um desdobramento ou uma consequência da lógica da política metalista. Uma consequência que pode acontecer quando eu adoto uma política papelista, quando eu faço essa lógica papelista, é que isso pode gerar inflação. E foi isso que aconteceu com a política do encilhamento. Ela gerou uma enorme inflação ao dar crédito demais e expandir sem controle o volume de moeda na economia brasileira. Essa é uma crítica que se espera que seja feita dos metalistas contra os papelistas. Os metalistas dizem, tá vendo? A sua política é uma política causadora de inflação. Os papelistas fazem, ok,
eu tenho inflação, mas eu pelo menos faço crescer. A sua política metalista é incapaz de promover crescimento. A política papelista do Rui Barbosa foi responsável, sim, por um enorme incremento de inflação, sendo assim crítica dos economistas metalistas. Existe o certo e existe o errado? Não. Enquanto os papelistas fazem crescer, eles causam inflação. Os metalistas, por sua vez, não geram inflação, mas também não fazem crescer porque o estoque de moeda fica ali limitado. E aí a nossa primeira grande política econômica, que foi a política do encilhamento de 1890, acabou sendo uma política extremamente não exitosa, mas que foi ali um primeiro passo em termos de políticas econômicas. O fato é que a produção do café ia crescendo. A produção do café, ela ia evoluindo. E aí nós vamos entrar no século XX. E já em 1902, nós tivemos uma queda da produção do café brasileiro por conta de condições internacionais. E em 1906, nós tivemos uma reunião ali dos governadores de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que se reuniram e disseram: tá na hora da gente organizar aqui, tá na hora de fazer essa organização para que nós possamos proteger o café. Só que antes de entender o que foi esse convênio de Taubaté, eu preciso dar um passo atrás e fazer com que vocês compreendam as características do café. Existia um ponto muito importante dentro do mercado de café que nós precisamos compreender. E que ponto é esse? Vou colocar aqui a tela preta só para a gente fazer o corte de bloco e nós já voltamos. Segura aí.